Uma semana depois eu voltei para retirar o resultado, para saber do que era, né? Que ia dar ali no exame. Nisso ele pediu para eu ir acompanhada, porque exame de biópsia a gente não pode pegar o resultado sozinha, porque a gente não sabe que resultado vai dar. Sim. Nisso eu fui com o Jonathan. E uma voz interior já me falava que ia dar positivo para câncer. E eu já tava trabalhando isso dentro de mim, sabe? Tanto que eu falei pro Jonathan, eu falei, amor, eu não sei eu não sei o resultado que vai dar, claro. Mas alguma coisa dentro de mim me fala que independente do resultado, Deus é Deus, Ele vai estar comigo. Sim. Se der negativo, obrigada. Se der positivo, vamos em frente. E ele, não, vai dar tudo certo. Eu falei, não, vai dar. Mesmo se não der, vai dar. Vai dar, né? Né? Tem que dar. E daí a gente foi. Chegando lá, a gente recebeu, né? A gente, porque ele estava comigo, recebeu o resultado de câncer. Ele ficou bem abalado, eu percebi. E eu, muito prática, pedi para o médico me explicar qual que era o próximo passo. Depois do diagnóstico, ele me explicou que eu passaria por quimioterapia, cirurgia, radioterapia, etc e tal. E eu fui para casa. E daí eu fiquei, e agora como que eu vou contar isso para meus pais? Meus pais já são idosos. Como que eu vou contar para minha família? Como que eu vou contar para meus sogros? Porque quando você fala sobre câncer, a pessoa já pensa, é uma sentença de morte. Ela recebeu uma sentença de morte. E é isso, né? Câncer, né? Pela medicina, ainda a gente não se fala. Existe um tratamento e pode sim ter uma cura. Porém, depende de tipo de câncer, depende de se você encontrou isso no início, etc e tal. Organismo. Depende de muitos fatores, né? Então, eu fui digerir o que eu recebi. Aí eu fui encaminhada para o Hospital de Câncer Alfredo Abrão, que é o hospital que eu faço até hoje, né? O tratamento. E lá os médicos pediram mais exames para ver o estadiamento da doença. Então, pediram ressonância magnética, cintilografia óssea, tudo para fazer aquele mapa completo para ver como que estava esse câncer no meu corpo. Se era local ou se havia esparramado para algum outro lugar avançado. E eu sabia que era um HER2 positivo, um subtipo hormonal, e na escala hormonal ele é o mais agressivo, mas tem um mais agressivo ainda, que é o não hormonal, que é o triplo negativo. Nossa. Hoje eu sei de tudo isso porque eu acho que é importante você entender, sabe, o seu diagnóstico, entender sobre tratamento, porque isso me dá mais segurança, sabe? Até liberdade para conversar com o meu médico, entender o que seria melhor ou não, ou até mesmo fazer perguntas, né? Perguntar sobre o meu tratamento. Então, quando eu fiz todos esses exames, 30 dias depois eu tinha um retorno para apresentar esses exames complementares. E quando eu cheguei lá para apresentar os exames, o médico avaliou tudo e viu que eu tinha metástase no pulmão e no fígado. Aí eu falei, Deus, Jesus, sou eu de novo. Sou eu de novo. Sou eu de novo, Jesus. Sabe aquele diagnóstico de câncer? Então, piorou. Tava ruim? Piorou. Um pouquinho. Aí agora, o que eu faço com esse diagnóstico, meu Deus? O que eu faço com o diagnóstico de metástase? E agora, eu vou morrer mesmo? Eu falei, marido, a Pax tá em dia? Como que tá o velório? Eu tenho lugar pra ser enterrada? Como que tá a situação? Porque assim, eu quero ter um velório bonito, né? Uma coroa de flores. A gente ri agora, mas é tenso, mas eu imagino. Vou te falar. Aí eu fiquei pensando assim, falei, cara, e agora? O que eu faço? Você já tava ruim pra contar pros sogros e pros pais, imagina agora. Né? Mas eu já tinha contado a essa altura. Mas aí tem que recontar, né? Porque daí a situação mudou. Piorada. Sabe o que tava ruim? Então, ficou pior. Aí, aí eu falo pra você. Não é fácil, porque eu tive que parar, sabe? Conversar com Deus. Foi um momento assim que eu acho que eu parei tudo. Tipo, pare tudo que você tá fazendo. Agora vamos ter uma conversa séria aqui. Chamei Deus pra uma conversa muito séria. E a minha conversa com Deus nunca foi no sentido de... Ai, Deus, por que comigo, sabe? Por que logo eu, o alecrim dourado. Aquele papo de lamentação, né? Tipo, logo eu, o alecrim dourado, como assim vou ter câncer? Eu falava, não, eu não sou melhor, não sou pior que ninguém, eu sou um ser humano como qualquer outro que vai enfrentar adversidades nessa terra. Jesus não correu de nada, né, que aconteceu com ele, né? Ele que é o Filho de Deus. Então, assim, quem sou eu pra não passar por adversidades? Então...
O que aconteceu? Eu perguntava pra Deus, pra que isso aconteceu na minha vida? Porque assim, de lá pra cá, muitas reflexões eu fiz e continuo fazendo. Eu ainda faço muitas reflexões a respeito de tudo que aconteceu comigo, de tudo que ainda acontece comigo, né? Então, assim, uma delas foi eu amadurecer espiritualmente falando. E quando eu falo espiritualmente falando, eu falo assim na questão espiritual ampla do ser humano, sabe? E não da religião, porque a religião é uma ferramenta, Exatamente. né? Cada um tem a sua e escolhe o caminho ali que quer usar essa ferramenta para crescer espiritualmente, porque no fim disso tudo é o crescimento espiritual que a gente quer ter, é o relacionamento com Deus, né? É o estreitamento com o universo espiritual.